A dádiva que ninguém quer. Por favor, abram as suas Bíblias em Mateus 7 e também em Marcos, capítulo 1. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Marcos, capítulo 1, versos 14 a 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Começando aqui com Marcos, penso que o que está ocorrendo aqui é uma repreensão à nossa metodologia de evangelismo moderno. Se fôssemos reescrever isto baseado naquilo que vemos na comunidade evangélica moderna, seria algo assim. Jesus está dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quem gostaria de me aceitar no seu coração? Veem o problema? A linguagem que usamos hoje não é usada no Novo Testamento em lugar nenhum. Quem gostaria de repetir esta oração comigo? Vejo aquela mão. Vem à frente. Não vemos nada disso. Mas na mensagem do nosso Senhor vemos: arrependam-se e creiam. No apelo apostólico vemos: arrependam-se e creiam. Nas grandes confissões da Igreja vemos: arrependam-se e creiam. É só chegarmos a este tempo moderno e não ouvimos nada sobre arrependimento e fé, a menos que esteja redefinido no contexto de receber Jesus, o que significa: faça esta oração e peça que Ele entre no seu coração. E se você o fez de forma sincera, pode confiar no fato de que nasceu de novo. Isto é grave, amigos. Isto é grave. Preguei em muitas igrejas onde ficaram completamente escandalizados que eu não guiasse as pessoas em orações, que eu simplesmente ordenasse com a autoridade das Escrituras que o homem se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, e depois me sentasse com eles, por vezes durante horas, explicando-lhes o arrependimento e a fé, e orando com eles, esperando que Cristo seja formado neles. Eles preferiam que eu pedisse para as pessoas levantarem as mãos, virem à frente, fazerem uma oração e depois irem comer em algum lugar. É por isso todo o alarido acerca do discipulado pessoal, um a um. Voltando atrás no final dos anos 70, início dos anos 80, havia isto: nasce o discipulado pessoal. E se você falasse com muitas pessoas sobre as razões do discipulado pessoal, diriam isso. Há tantas pessoas saindo pela porta de trás de nossa igreja quanto as que entraram pela porta da frente. Estão entrando, mas não estão permanecendo, e isso é porque não estão sendo discipulados pessoalmente. Em primeiro lugar, acredito que o discipulado pessoal pode ser um grande benefício, mas aqui está algo que quero que saibam. A história da igreja conhece muito pouco sobre esse tipo de coisa. Em sua maioria, os homens eram disciplinados através da pregação da palavra de Deus. Talvez precisemos de todo este discipulado devido ao púlpito ser tão fraco, mas penso que eles não o compreendem completamente. O nosso irmão falou sobre os homens que veem o problema, mas dão a resposta errada. A razão pelo qual eram e são tantas as pessoas que saem da igreja quanto as que entram é que o evangelho que estamos pregando não é o evangelho. É uma versão limitada do evangelho, e o apelo que fazemos não pode sequer ser encontrado no Novo Testamento. Alguém tem problemas com isto? A razão pela qual estão indo embora? Bem, saíram de nós porque não eram nossos, não eram verdadeiramente convertidos,
e às vezes o Senhor enviará indivíduos únicos a uma igreja como uma repreensão. Por exemplo, você tentará ganhar alguém, tenta manipular alguém, tentará levar alguém a tomar uma decisão e depois você trabalhará muito no discípulo. Liga no sábado à noite para ter a certeza que estão prontos para o domingo. Passa e dá carona e segue-os para onde forem como um cachorrinho, tentando assegurar que eles vivem a vida cristã. E um dia, algum bêbado que você nem queria em sua igreja vem, é salvo e você não consegue expulsá-lo. Por quê? Porque Deus o salvou. Eu sou contra o discipulado pessoal? Não, absolutamente. Mas essa não é a razão pela qual as pessoas, depois de serem convertidas, continuam em sua falta de santidade. Eles continuam em sua falta de santidade porque ainda são ímpios, porque não foram convertidos. E aqui vem Jesus Cristo a Israel. O Messias chega a Israel. Ele diz: o tempo está cumprido. De tudo o que as Escrituras sempre falaram, eu sou a sua resposta. Esta é a sua resposta. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E você diz: mas esse era Cristo. Mas nós seguimos o seu exemplo e o seu ensino. E isto não é único nele. Vamos ao dia de Pentecostes e encontramos o mesmo apelo autoritário. Se vocês repararem, no Novo Testamento o apelo vem sob a forma de ordem, uma ordem autoritária. Arrependam-se e creiam. O apelo de hoje não vem numa forma de ordem autoritária, vem na forma de um pedido. Você pode, por favor, orar comigo? As Escrituras não vêm apenas numa ordem autoritária, mas numa ordem difícil de, como disse o nosso irmão, tomar a cruz e seguir-me. Hoje garantimos a conversão. Isto só tomará 5 minutos do seu tempo. Depois nos perguntamos o motivo da igreja estar no estado em que está, quando nem sequer tem o evangelho correto. E digo a vocês, no dia do julgamento, preferia estar no grupo dos políticos liberais à espera de receber o meu julgamento, do que estar no grupo dos pastores conservadores dos Estados Unidos da América. É isto que estou tentando dizer. Você pode defender esta Bíblia o dia todo, pode dizer tudo e mais alguma coisa, mas quando levanta e não pode sequer fazer um apelo bíblico, não me fale sobre a inspiração das Escrituras. Enquanto você lidar com o coração dos homens, com rezas vulgares e absurdos supersticiosos, não me falem sobre a infalibilidade das Escrituras, a menos que também diga que são suficientes para me ensinarem a como chamar os homens a Cristo. Nós só temos que olhar para este texto e perceber que algo está terrivelmente errado. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ambas as ordens são apresentadas no imperativo e creio que há algo importante aqui. Creio que há algo ocorrendo que curará o problema que é tão frequente hoje na América. É quase como se Cristo estivesse dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Agora passem o resto das suas vidas arrependendo-se e crendo. Se você conversar com os típicos convertidos na rua, o que vai descobrir é assim: Senhor, posso falar-lhe sobre Cristo? Não se preocupe comigo. O que quer dizer? Eu já fiz isso. Fez o quê? Bem, já fiz isso. O que é que já fez? Bem, eu aceitei-o como meu Salvador. Quando? Há uns 10 anos. O que quer dizer com isso? Eu orei e pedi que ele entrasse no meu coração. Você poderia ser um pouco mais específico? Eu já me arrependi e criei. Eles não percebem que a evidência, a explicação, evidência bíblica de que houve um dia na sua vida em que se arrependeu para a salvação
é que você continua a arrepender até hoje e cresce em arrependimento. Eles não percebem que se um dia na sua vida você creu para a salvação, a evidência disso será que você continuará a crer para a salvação e a crescer em fé. Então, a evidência de que verdadeiramente se arrependeu e creu é que Deus, através da sua obra contínua de santificação, aprofunda esse arrependimento na sua vida e aprofunda essa fé na sua vida. O cristianismo não é uma vacina definitiva. Há um certo sentido em que a nossa salvação é passado. No momento em que cremos, fomos justificados perante um Deus santo e justo. Porém, e mais, a salvação não é apenas algo passado, é também presente. Ele salvou-me no passado da condenação do pecado, no momento em que criei. Ele justificou-me, mas continua a salvar-me do poder do pecado no presente. E um dia, no futuro, vai salvar-me completamente e totalmente do poder, da presença e condenação do pecado. E a evidência de que me justificou é que ele continua a santificar-me. Alguém que não mostra marcas da obra santificadora de Deus na sua vida não tem garantia que tenha sido justificado. E este é um ensino bíblico. Agora vamos voltar a Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Gostaria de mostrar-lhes o melhor que conseguir, e como colocamos essas duas coisas juntas. Um homem está perdido, está morto nas suas transgressões e pecados, está caminhando indiferentemente. A sua mente, de acordo com Efésios 4, versículo 17 e seguintes, está cheia de vaidade e futilidade. É treva, é má, é controlada pelas coisas do mundo. Tudo o que pensa sobre qualquer realidade espiritual está errado. A sua mente é uma incubadora para a heresia. É tudo isso. É como disse o meu querido amigo Conrad da África. Ele estava pregando sobre João capítulo 3 e disse: Jesus está ali sentado, e depois Nicodemos passou dizendo o que disse. Jesus só olhou para ele e basicamente disse: Nicodemos, tu não sabes nada. Este homem é assim. Este homem está perdido, controlado pela futilidade da sua mente, do seu coração entenebrecido, endurecido e frio. Depois o que acontece? Através da pregação do Evangelho, talvez na forma atual de pregação ou através de um folheto ou do testemunho de um amigo, é confrontado com o Evangelho. Porém, isso é mais do que uma simples oportunidade física, mais do que apenas uma manifestação física, mais do que apenas alguém dando-lhe algo, oferecer-lhe algo ou dizer uma palavra ao seu ouvido. Não, o Espírito de Deus está operando e o Espírito de Deus, através da pregação do Evangelho, vivifica o seu coração, ilumina a sua mente e pela primeira vez ele começa a ver alguma coisa. O que é isto? Realidade. Então, temos aqui algo a pensar sobre esta ideia, sobre o arrependimento que na sua raiz mais elementar significa uma mudança de ideias. Mas uma mudança de ideias em relação a quê? Em relação à realidade em si. Veem, o homem perdido está neste mundo e está errado acerca de tudo. Ele pode adquirir alguns dados científicos corretamente, mas quando os aplica ao seu funcionamento no universo e constrói uma filosofia por causa disso, dá errado. Tudo está errado. Ele pode saber algo sobre matemática, pode saber algo sobre história, mas quando aplica isso ao contexto humano, está sempre errado.
Está errado acerca de tudo porque está errado acerca de Deus. Isto só nos mostra a futilidade do ensino universitário. Como pode dar conhecimento quando está errado acerca do autor do conhecimento, da fonte de conhecimento, sobre aquele que cria e define a realidade? Mas no momento em que ele ouve o Evangelho, através da obra de iluminação do Espírito Santo, as suas ideias são mudadas. A revelação que ele recebe de Deus sobre quem Deus é como um americano típico, o seu Deus. Se ele acredita em Deus de alguma forma, é na forma de algo que se parece com Papai Noel. Mas ele começa a ver Deus, o Deus das Escrituras, como sendo reto, como sendo santo, como sendo justo, como sendo soberano, supremo, como merecendo toda a glória e honra, porque antes disso, embora ele conhecesse a Deus, não o honrava como Deus, nem lhe dava graças. Mas agora as suas ideias estão mudando. Ele está vendo quem Deus é realmente, mas nessa mesma luz também está vendo quem ele próprio realmente é e que está morto no seu coração. A realidade confronta-o e ele percebe uma grande verdade. Ele está errado, não apenas um pouco errado, não apenas errado sobre algumas coisas, não apenas errado sobre as suas ideias. Está errado acerca de tudo que ele é, nos alicerces da realidade. Ele está errado. E então começa a ver a si mesmo, o seu pecado, a sua imundície, a sua depravação, a arrogância, que ele se considerava ser o centro de todas as coisas, e o seu coração está quebrantado. É como o apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Pensem sobre isto, pensem no que aconteceu àquele homem. Agora há uma boa razão para depois deste confronto com Cristo, ele nunca mais comer nem beber. Sentou-se ali, imagino eu, quase como uma estátua de pedra, porque não tinha nem um pouco de Jesus na sua vida. Jesus apareceu e a sua realidade desintegrou-se. Percebeu que tudo o que acreditava acerca de tudo estava total e completamente errado. A sua vida toda era uma mentira, isto é, arrependimento, pelo menos o começo do arrependimento. Então este homem é confrontado com a verdade e está vendo Deus como nunca viu antes. Deus como ele é. Para aqueles de nós que são pastores, precisamos de perceber uma coisa. A maior injustiça feita por pastores de congregações da América é que não passam tempo nenhum ensinando sobre Deus. Quando foi a última vez que você fez um estudo em série, quero dizer, que investiu o seu tempo e ensinou o seu povo sobre quem Deus é? A maioria dos ministros por aí nunca estudou os atributos de Deus, ou como se aplicam ao contexto humano. Olhem para nós, porque nós andamos correndo por toda parte, olhando de nação a nação, para este lado do país, para o outro lado do país, comprando estes livros ridículos, metodologias, crescimento da igreja, tudo isso, e nem sequer ensinamos o nosso povo sobre Deus, ou quem é o homem, ou o Evangelho de Jesus Cristo, ou como um homem pode ser verdadeiramente salvo. É completamente absurdo. E depois perguntamo-nos por que nós nos arrastamos. É absolutamente patético. Mas quando Deus vem ao coração de um homem, o que acontece? Ele vê Deus e, à luz disso, vê-se a si mesmo e é quebrantado. Mas não é um arrependimento para a morte, embora possa parecer. Não é um arrependimento para desespero, embora crie um desespero nele. Por quê? O que acontece? Na relação de Deus e nessa revelação do pecado, vem a revelação da salvação de Deus em Jesus Cristo, a graça de Deus. E então ele não é deixado em desespero.
não é largado na morte, mas aquele quebrantamento irrompe em regozijo. Mas esta alegria representa algo muito importante. Há agora uma transferência. A sua alegria não vem mais da sua própria justiça, das suas próprias obras ou do que ele pensa de si mesmo. A sua alegria vem de quem Deus é e do que Deus fez por ele. Então a idolatria é esmagada. E depois o que acontece? Bem, teve um dia cheio, então imagino que vá para a cama. Acorda de manhã e o que ele faz? Tem uma Bíblia. O que acontece? Isto é a vida cristã. Começa a estudar as Escrituras, começa a conviver com os santos, começa a ouvir a pregação e inicia uma jornada na qual, pouco a pouco, vê uma maior revelação de Deus e, portanto, uma maior revelação da sua própria necessidade. E então o seu arrependimento está aprofundando-se, aprofundando-se e aprofundando-se. E depois tem uma maior revelação da graça de Deus na face de Cristo, e a sua fé aprofunda-se e fortalece-se. E depois a sua alegria irrompe daí até o final da sua vida. Está mais quebrantado em arrependimento do que quando começou há 60 anos atrás. E contudo, ao mesmo tempo, está mais confiante na sua salvação e cheio de alegria inefável. Deus trabalhou na sua vida para, num certo sentido, aumentar a sua capacidade. A sua capacidade para quê? Estes tolos pregadores da prosperidade, capacidade para bênçãos e todas estas coisas, nem sabem do que estão falando. Aumenta a sua capacidade de conhecer Deus, aumentar a sua capacidade de se quebrantar perante Ele e ser humilde de espírito, experimentar pobreza de espírito. Aumenta a sua capacidade de crer, porque Ele lhe mostra mais e mais desta rocha e firme fundamento que temos na pessoa de Cristo. Aumenta a sua capacidade para se alegrar, porque já não é Ele próprio a fonte de alegria. O que acontecerá a alguns de vocês, jovens pregadores de rua, se vocês realmente são de Deus? Vocês saem, estão pregando na rua, são radicais, estão lendo a Bíblia, estão memorizando as Escrituras, são tão cheios de zelo e cheios de alegria nas coisas que estão fazendo. Pouco a pouco, Deus vai destruir as coisas que vocês estão fazendo, porque as coisas que vocês estão fazendo e as coisas que vocês pensam que são a sua alegria. Veja, eu estou caminhando, estou pregando, sou um discípulo, sou isto, sou aquilo, e pouco a pouco Ele retirará e esmagará o seu zelo, esmagará a sua força, esmagará a sua sabedoria, despedaçará você até que seja deixado sem nada além dele, e depois vai reconstruí-lo. Mas haverá uma diferença. A sua alegria não será mais o seu desempenho, a sua alegria será a obra consumada de Deus em Jesus Cristo. Então não há mais idolatria, é apenas Ele e Ele. Agora quero ir ao verso 15, capítulo 7. Depois quero voltar atrás a este tema que estamos falando, mas eu devo citar o verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem são estas pessoas? Estão encaixadas entre os versos 13 e o 14, e depois começa a ensinar sobre o fruto a partir do verso 16. Quando lemos mais, percebemos que são pessoas que parecem realmente ter ministérios dinâmicos e poderosos. Afinal de contas, estão profetizando, fazendo sinais, milagres, expulsando demônios. Então parecem ser mesmo indivíduos impressionantes, muito poderosos nos seus dons,
Mas, se levarmos a sério os versos 13 e 14 e depois os seguintes, de 16 até o 19, parece que estão encaixados aqui porque há duas coisas que faltam a estes homens. Uma delas é fruto. E o que isto nos diz automaticamente? Supostos dons e supostos sinais e poder no ministério não são necessariamente a mesma coisa que fruto. Eu preferiria olhar para trás. Se eu fosse definir o que Jesus quer dizer aqui com o fruto, eu pensaria provavelmente em Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Permitam-me dizer algo sobre isso, sobre o verso 5, só um minuto. Se você quer saber o que realmente ele quer dizer com bem-aventurados os mansos, então precisa ir ao Salmo 37, versículo 11. A maioria das pessoas sugere todas estas coisas. Bem, você sabe, manso ou humilde não significa fraco e estas coisas. Permitam-se dizer-lhes o que ele quer dizer com isso, porque tem se tornado tão precioso para mim. Vamos só ali um minuto, ao Salmo 37. Vejam o que diz. Mas os mansos herdarão a terra, os humildes herdarão a terra. É o que diz em Mateus. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando ele diz bem-aventurados os humildes ou bem-aventurados os mansos, do que é que ele está falando? Bem, verso 1 do 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Há homens que confiam no seu Deus de forma que não ficam indignados ou invejosos dos que praticam a iniquidade. Não se indignam acerca deles. Por quê? Porque sabem que Deus estabeleceu seu reino no monte. Eles não são invejosos porque na sua sabedoria percebem que os ímpios são tolos. E continua. Ele sabe que cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Quem é o manso? Aquele que percebe isto. E o que o pratica em resposta? Verso 3. Ele confia no Senhor e faz o bem. Verso 4. Deleita-se no Senhor. Verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor sabendo que o Senhor o fará, que ele fará sobressair a justiça do manso como a luz. Verso 7. Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele, e não se indigna, por causa daquele que prospera no seu caminho. Vem, é o homem que humildemente se submete. Um homem se submete por causa da confiança que tem no Senhor. É disciplinado, é amansado, foi treinado pela mão de Deus a andar quando Deus diz anda, a falar quando Deus diz fala, a calar-se quando Deus diz cala-te, a ir em certas direções, a seguir em certos caminhos de acordo com aquilo que o Senhor deseja. E este treino vem pela mão de Deus. Então, quando falamos do fruto destes profetas, eles não têm verdadeiro fruto. Esta é a primeira coisa que devemos reparar neles. Não tem fruto do caráter semelhante a Cristo. Agora, jovens, especialmente aqueles de vocês que estão no ministério, por favor, percebam isto. Você está lutando para fazer. Precisa lutar para permanecer. Está desenvolvendo os dons e aperfeiçoando os dons. Você precisa desenvolver o aperfeiçoamento do caráter, porque posso garantir a você que é isso o mais importante na sua vida para Deus. O caráter de um homem. Todo o restante fará sentido. Também quero que reparem uma coisa no verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. Mateus 5, versículo 13. O sal tem certas características ou propriedades. Se aquelas características ou propriedades estão perdidas, pode substituí-las com outras coisas, porém não há mais sal. Entendem isso? Da mesma forma, há certas características para o verdadeiro discipulado. Se você perde estas características, pode substituí-las com outras coisas, mas não é verdadeiro discipulado. Quais são as características do verdadeiro discípulo? Com que o real discípulo de Jesus Cristo parece? Ele é pobre de espírito, chora pelo pecado, é manso, tem fome e sede de justiça, é misericordioso, é limpo de coração, no sentido que não tem lealdades divididas, é um pacificador e é marcado pela perseguição. Quer falar de discipulado? Então cresça nisso. Quer saber qual é o real centro do discipulado? É isto, e isto não pode ser fingido. Você pode fingir muita coisa, mas isto você não consegue. É onde precisa ser guiado. Quer ser um discípulo radical de Jesus Cristo? Então, vem aqui. Tudo começa aqui. É uma das mais belas imagens do caráter do nosso Senhor. O falso profeta não tem nada disso, mas tem dons. É um bom orador e é dinâmico, e parece haver alguma espécie de poder sobre ele. Mas saibam isto, o seu caráter é a chave. Ele produz fruto? Um falso profeta é conhecido por duas coisas: o fruto que ele produz e o evangelho que prega. Gálatas capítulo 1. E pode fazer uma lista de muitos destes pregadores de TV e simplesmente olhe para o fruto das suas vidas, a forma como vivem, e depois olhe para o evangelho que eles supostamente pregam, e podes marcá-los como falsos profetas imediatamente. Então, ele diz algo pouco habitual sobre eles. Ele diz que eles são como lobos. O seu Deus é o seu ventre, mas parecem ovelhas. Como isto acontece? Como eles parecem ovelhas? Pela sua adulação, lisonja, discurso que numa época de tolerância faz você pensar que são os homens mais cheios de amor. Nunca discordarão, nunca gerarão uma discussão, nunca serão desagradáveis, nunca falarão coisas que irritem os homens, mas têm a lisonjeira língua de uma serpente, e bajulam os homens carnais e dão-lhes exatamente o que eles querem. Permitam-se contar a vocês algo sobre falsos mestres. Vocês pensam que as pessoas são vítimas dos falsos mestres, e num certo sentido isso pode ser verdade, às vezes, mas penso que o assunto dominante nas Escrituras é precisamente o oposto. Os falsos mestres são o julgamento de Deus sobre as pessoas que não querem Deus, mas que, em nome da religião, pretendem obter tudo o que os seus corações carnais desejam. É por isso que em Joel é levantado: as pessoas que recebem o seu ensino não são vítimas dele, é julgamento de Deus sobre eles, porque querem exatamente o que ele quer, e não é Deus. Vamos só olhar um minuto para 2 Timóteo, rapidamente, capítulo 4, versos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então, quando diz, pregues a palavra, o que ele está dizendo? Então segue: instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Reparem que não é isso que estes pregadores fazem. Na realidade, orgulham-se no fato de não reprovarem, não repreenderem. Não é o seu ministério. E porque eles dizem que não é o seu ministério, tem um ministério de amor, eles dizem.
Então você está a dizer que Cristo não teve um ministério de amor porque ele reprovou e repreendeu e exortou, bem como Paulo? Mas vejam, verso 3: porque virá tempo. Isto mostra que estes homens não são tão vítimas de falsos profetas, pois os falsos profetas são julgamento de Deus sobre os homens que não querem Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem não suportará? As pessoas religiosas identificadas com o cristianismo não suportarão a sã doutrina. Não podem suportá-la, odeiam-na ou aborrecem-na extremamente. E então o que fazem? Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Todos neste mundo, espero que saiba disso, todos os que estão envolvidos com o cristianismo, sabem que a América é o berço de quase todos os ensinos heréticos na face da terra. Sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo é que o muro no entorno de Cuba caia. E você diz: por que você tem medo disso? Porque todas as heresias na igreja evangélica encontrarão seu caminho para Cuba. Eu vou a vários países e às vezes dizem-me isto: volte ao seu país e diga-lhes, por favor, não mandem mais missionários. Vejam, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, ponha um Benihim ali, que tudo o que quer dizer é que você terá um Mercedes-Benz. Aquelas pessoas não são vítimas. Ele é julgamento de Deus sobre elas. Elas querem o que ele quer e então amontoam-no para si próprios com todos aqueles pregadores, porque eles ensinam exatamente o que eles querem. Veem isso? E por que é assim? Porque uma grande maioria das pessoas que se sentam nas igrejas cristãs hoje odeia Deus. E você diz: o que quer dizer com odiar a Deus? É como um pregador que me pediu muitas vezes: podia vir, por favor, ensinar os atributos de Deus? Como escrever um livro sobre isso? Nós realmente gostamos. Você podia vir e ensinar? E eu: olhe, vocês provavelmente não querem isso. E ele: o que você quer dizer? E eu só não quero dividir a sua igreja. Eles dizem: somos cristãos e está ensinando sobre Deus. O que quer dizer com dividir a sua igreja? Eu disse: ouça-me, Senhor, quando eu começo a ensinar os atributos de Deus, e isso não será a versão de Paul Washer, vou apenas trazer alguma teologia sistemática e histórica e ensinar sobre ela. São escritas por presbiterianos, os batistas quase não escrevem nada, mas eu vou trazê-las e vou apenas ler algumas delas para que possam saber que não estou inventando estas coisas, ou que são somente ideias minhas. E se eu pregar a visão cristã clássica do que Deus é na sua igreja, disse eu, não vai demorar muito e alguns dos seus mais respeitosos membros, especialmente entre os mais velhos e entre as mulheres, sairão da igreja com seus dentes cerrados, dizendo: o meu Deus não é assim, nunca poderia amar um Deus assim, porque o Deus que eles têm adorado não é o Deus da Bíblia, é fruto da imaginação deles, um Deus que eles fizeram com a sua mente e depois adoraram. Tornaram-no mais parecido com um Papai Noel do que com o Senhor. É isso o que está ocorrendo. O Deus real, C.S. Lewis, foi demasiado manso quando disse que ele não é um leão domesticado, ele é Deus. E eu não duvidaria que há pessoas aqui que não gostam dele e que não gostariam dele se o conhecessem. E estes falsos profetas, é isto que eles fazem. Mas saibam que eles são julgamento de Deus sobre os perversos, ímpios, que embora tenham conhecimento de Deus, não o querem.
e Deus envia-lhe doutores que são o que eles desejam. Vamos voltar ao verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Mateus 7, versículo 16. Vejam isto, é quase um absurdo. O que ele põe diante de nós é algo, como eu disse, quase absurdo. É como se olhasse para eles e dissessem: vamos deixar isto bem claro. As uvas não são apanhadas dos espinheiros, são? Podem imaginar a multidão? Bem, Jesus sabemos que não é agricultor, é carpinteiro, mas sim, acertou. Está certo o que disse. Se alguém vier falar com você com um espinheiro e disser que é uma videira, não acredite. E continua. Ou figos dos abrolhos. Sim, Jesus acertou outra vez. É assim, se alguém vier e disser, é uma figueira, não acredites nele, porque tem espinhos, e isso simplesmente não pode acontecer. É antinatural. E então ele diz, da mesma forma, você se intitula meu discípulo, e não dá o fruto de um discípulo, isso também é antinatural, contra a nova natureza que criei em todos os meus discípulos. É absurdo, é completamente absurdo dizer que é discípulo de Jesus Cristo e não dar o fruto de Jesus Cristo. Vamos só parar um pouco, porque queremos fugir o máximo possível do perfeccionismo. O verdadeiro crente luta com o pecado? Com certeza. Na verdade, a marca do verdadeiro crente é que ele confessa. Não apenas confessa o nome de Cristo, mas a sua vida é marcada pela confissão do pecado. Um crente é sensível ao pecado na sua vida e vai confessar muito mais do que o pecador não convertido. Então, o que quer dizer fruto? Estamos falando de um estilo de vida. Não é, como diz David Miller, não é uma coisa do outro mundo, é só o seu estilo de vida. Eu conheço cristãos e observo as suas vidas. São homens, santos e mulheres santas. Vejo o pecado às vezes. Provavelmente é algo que não estão percebendo corretamente, ou estão cegos em certas áreas das suas vidas. Mas olhando para o todo da sua vida, o que eu vejo? Vejo alguém em quem Deus está trabalhando, alguém que Deus transformou e continua transformando. Há evidência que algo aconteceu naquela pessoa. Eu tenho um problema nos ossos e esta manhã, quando estava saindo do estudo para pastores, as minhas articulações não queriam dobrar-se. Então eu saí da sala. A querida irmã viu-me e disse: "O que está errado?" Como ela sabia que algo estava errado? Só olhar para mim. Isto é triste, mas foi somente ao olhar para mim. E ela sabia que algo estava errado, pela maneira como eu me mexia. Agora, bastam-me 10 minutos, com este calor do Alabama, e eu fico logo bom, como um jovem. Mas aqueles primeiros minutos ao levantar doem. Ela reparou que algo estava errado pela forma como eu me mexia, o modo como funciono, o modo como vivo. Por que é que algo tão simples, tão senso comum, é atirado pela janela? Quando se fala de cristianismo, por que acreditamos que alguém pode ser um cristão e continua a viver uma vida de contínua rebelião contra Deus, sem remorsos, sem convicção, sem nada, descontrolado e ainda ser um cristão? Não diga, não julgueis para que não sejais julgados. Sim, e não torça as escrituras para que não se torne como o diabo, porque não é disso que o verso está falando. Veem? Ele está dizendo, olhem, há uma realidade aqui. Negar essa realidade é negar a obra de Deus e o seu intento no propósito da salvação. Se forem a Ezequiel 36, percebem por que ele salva as pessoas. É por amor do meu nome. Ele diz, 36, versículo 22. Jeremias diz-nos, eu estou fazendo um marco para mim.
para a obra de salvação que faço neste povo. E um pregador dizer que um homem pode viver continuamente em estado de carnalidade todos os dias da sua vida e que de alguma forma miraculosa será transportado para o céu é uma negação completa de tudo que o Novo Testamento ensina e que o Velho Testamento também ensina sobre a obra redentora de Deus, a obra de regeneração do Espírito Santo e a obra santificadora na vida do crente. Deixe-me dar um exemplo do Antigo Testamento que eu gosto muito. Quando Deus testa Moisés, Israel tinha caído em idolatria, em pecado terrível, e Deus testa Moisés e diz, basicamente, Moisés, sai da frente, vou matar a todos e farei um povo de ti. Veja Êxodo 32, versículo 10. E Moisés suplica a Deus, e o seu argumento é este: não podes fazer isso, porque os teus inimigos dirão que, embora fostes capaz de trazer-nos do Egito, não é capaz de levar-nos à nossa própria terra. Eles vão blasfemar-te, porque dirão que não é capaz de acabar a obra que começaste. E é por isso que os homens blasfemam hoje, por causa da pregação dos pregadores conservadores, que admitem o fato de os homens viverem continuamente em estado de carnalidade e ainda confirmam a sua salvação. Então, os perversos, os descrentes veem isso e, bem, Deus foi capaz, penso eu, de começar a obra. Ele salvou-os do inferno, mas ele não consegue mudar a vida deles. Que tipo de salvação é essa? E assim a profecia é cumprida. Não é tanto uma profecia, mas um ensino. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Há uma ilustração que não dou há muito tempo, mas gosto muito de dá-la. É muito simples. Imaginem que eu chego atrasado aqui e o pastor está zangado comigo por chegar tarde. Então digo, pastor, não fique zangado comigo. Cheguei agora. Assim foi o melhor que consegui. E ele diz, o que ocorreu? Bem, estava trocando o pneu do meu carro e um parafuso saltou para o meio da estrada. Eu não pensei e fui lá apanhar o parafuso. E quando o apanhei, havia um caminhão enorme de 30 toneladas, quase a 200 km por hora, e estava a 1,5 metro de mim. Eu não me consegui mexer e fui atropelado. Por isso estou atrasado. Ele dirá, pela lógica, só há duas possibilidades. Ele deve ter estudado lógica clássica. Só há duas possibilidades. Ou você é louco ou mentiroso. E quando diz ou você é louco ou mentiroso, vou sentar-me aqui e debater para tentar perceber qual delas você é. E eu? Por que diz que sou louco ou mentiroso? Por que não acredita em mim? Ele responde, porque é absolutamente contra a natureza. É uma impossibilidade que tenha tido um encontro com um caminhão de 30 toneladas que corria 200 km por hora e não ser transformado por esse encontro. Como você pode dizer que tive um encontro com Deus se você não foi transformado? Como tantos milhões de outros americanos, eles tiveram um encontro com Deus, mas não foram transformados. Então, Deus tem menos poder que um caminhão. E vocês dizem, irmão Paul, um cristão pode pecar? Um cristão peca. Irmão Paul, um cristão pode cair? Sim, pode. Pode cair em grave pecado? Sim. Pode permanecer assim? Não. Vocês conhecem Hebreus 12? O pai disciplina aquele que ama, que se você está sem disciplina é um bastardo. Pensem nisto. Imagine que sou seu pastor e chego em casa muito tarde, porque tinha ido pregar um outro lugar à noite. São umas 23h30 e ao virar a esquina perto da sua casa vejo a sua filha de 14 anos com um bando de delinquentes, fazendo tudo e mais alguma coisa.
E enquanto seu pastor, ficarei zangado, ficarei muito indignado. Por causa do meu testemunho, não vou pegá-la e pô-la no carro, mas vou até a sua casa o mais rápido que puder. Baterei a porta até que você abra e direi: mas o que está acontecendo com você? Se continuar assim, vou levar isso aos outros anciãos. Arrependa-se agora. Você é um pai descuidado, é negligente. Permite que sua filha de 14 anos ande pelas ruas? Acho que todos diríamos que este homem é negligente. O que está fazendo? Mas você faz essa acusação a Deus e ainda se orgulha disso. Orgulha-se no fato de Deus ter filhos por todo o país que andam desenfreados, cheios de carnalidade, atolados no pecado, fazendo o que bem lhes agrada, e Deus não faz nada, de acordo com a sua pregação, mas são salvos, graças a Deus. Quando você prega no funeral deles, diz que eles foram diretos para o céu. Já vi isso 1000 vezes. Lembro-me, há muito tempo, na minha cidade, em Illinois, de um homem que era conhecido por ser drogado, traficante, fornicador, tudo e mais alguma coisa. Ele morreu e o pastor de uma das maiores igrejas batistas da região estava ali no funeral. O local estava lotado, com toda a gente que já tinha alguma vez ido à igreja. Drogados, todos os que possam imaginar, estavam ali para honrar o seu amigo morto, e aquele pastor levanta-se e diz: louvado seja Deus! Eu conheci este jovem, fez muitos disparates, mas quando tinha 9 anos, eu estava lá quando ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e está no céu hoje. E aqueles pecadores perdidos foram direto para as ruas, justificados no seu pecado, por causa de uma pregação evangélica batista conservadora. Isto é o típico em quase todas as igrejas deste país. É verdade. E patético. E vocês dizem: isso é desonesto. Deixem-me falar uma coisa. A minha mãe faleceu o ano passado e lembro-me que há 3 anos fui com ela ao médico porque ela pensava que alguma coisa não estava bem. E o médico, muito gentil e muito honesto, olhou para minha mãe e disse: Senhora Washer, você tem câncer. E ele continuou: é grave, é maligno. Precisaremos tirar agora, se quisermos ter chances de salvar a sua vida. Digo-lhes uma coisa: aquele homem fez a minha mãe chorar. Ele magoou a minha mãe, arruinou o seu dia. Íamos sair para comer. Ele arruinou a sua semana, deixou-a em pedaços, mas tentou salvar-lhe a vida. E se ele não o fizesse, se não fosse tão sincero, ela não tinha tido esperança de ser salva, em absoluto. Não teríamos alternativa nenhuma. E ele podia ser impedido de exercer medicina por ser imoral. E a maioria dos pastores deviam ser impedidos de exercer o pastorado, porque pela sua covardia ou autopreservação não pregam o evangelho. É isso. Este trabalho não é para covardes. Pode ser para selvagens e tolos, mas não é para covardes. Digo-lhes que há muito em risco, há demasiado em jogo para permitirmos que isto continue a acontecer. E seria diferente se estivesse acontecendo em igrejas que negam a divindade de Cristo ou a expiação vicária. Mas não, estas coisas continuam todos os dias em igrejas de homens que se agarram a estas verdades. Mas quando chegam ao Evangelho, parece que perdem a cabeça. Este país não é endurecido para o Evangelho. Este país é ignorante do Evangelho, porque a maioria dos pregadores são ignorantes quanto ao Evangelho. É apenas a verdade. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora vejamos os versos 17 e 18. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má
dar frutos bons. Entendem o que está dizendo? É por isso que quero que percebam. Vou usar a palavra ontologia. Entendam do que estamos falando aqui. A salvação não é uma mera mudança de práticas, nem sequer é começá-las. Não é ficar melhor, mais responsável. Não é um objetivo para o ano novo. Não é essa firme convicção de querer ser uma pessoa diferente. Nada disso. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus, pela qual alguém realmente se torna uma outra criatura de fato. Não é poesia. 3 dos maiores problemas nas Escrituras são: primeiro, tentar encontrar uma chave para a profecia e perceber a forma como Jesus e os apóstolos interpretavam a profecia. Outro é tomar realidades por promessas, e depois é este. Vejam isto, a salvação. Vejam, não é só tomei uma decisão, eu escolhi o caminho certo, vou na direção certa. Não, ontologicamente o cristão é uma nova criatura. Isto não é somente poesia espiritual, é uma realidade, é verdade. Eu tornei-me uma nova criatura, como você e como qualquer um que está em Cristo Jesus. Veja 2 Coríntios 5, versículo 17. Ezequiel, capítulo 36, põe as coisas desta forma: o meu coração de pedra, que não pode responder ao estímulo divino porque odeia a Deus, foi retirado, e um coração de carne que pode responder ao estímulo foi posto no seu lugar. Foi dado um novo coração. Foi uma recriação, uma obra de Deus. O que ele está simplesmente dizendo aqui é que natureza e vontade estão diretamente relacionadas. E como nosso querido amigo Martinho Lutero, podemos dizer que a vontade é escrava. De quê? Da natureza. A vontade segue a natureza, tomar decisões de acordo com o que é. O que isto significa é que os homens são radicalmente depravados e, pela sua natureza, são inimigos de Deus. Portanto, a sua vontade é escrava do que eles são, e a sua vontade faz coisas perversas. As pessoas perguntam-me: há livre-arbítrio? Eu digo: não vamos sequer responder a isso. Vamos um pouco mais à frente. A questão não é se há livre vontade, arbítrio. A questão é se há boa vontade. Você é livre para decidir, mas apenas de acordo com a sua natureza, e a sua natureza é má. Então, o que vai fazer é o mal, a menos que Deus venha e dê um novo coração a você, a menos que Deus o regenere. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Vejam o que ele diz: toda árvore boa produz bons frutos, ok? Olhamos para o mundo físico e concordamos, porque quando entramos no mundo espiritual, não concordamos? Bem, você não pode julgar pela aparência. Jesus não disse isso. Na verdade, ele disse justamente o contrário. Uma boa árvore produz bom fruto. Ele não diz que espera que produza bom fruto. Ele não diz que às vezes produz bom fruto. Ele diz que uma boa árvore produz bom fruto e uma árvore má produz mau fruto. É só isso. Pode sair, olhar para uma macieira e ver que todas as maçãs são más. Não tem que procurar mais maçãs. Sabe que há algo profundamente errado com a natureza daquela árvore. Aquilo que a árvore é mau, porque o seu fruto é mau. Da mesma forma pode sair eu não sei exatamente como é o tronco de uma macieira, não sei bem como são as folhas, mas se eu olho e tem maçãs, o que eu digo é uma macieira. Bem, Paul, és especialista no tipo de folhas que uma macieira pode ter? Não, nem preciso saber isso. E o tronco da macieira, sabe identificá-lo? Não, não sou muito bom nisso. Então, como sabes que é uma macieira?
porque tem maçãs, a menos que alguém as tenha colado lá. É uma macieira. E vocês estão aí sentados pensando: ah, isto é tão divertido, é tão absurdo dizer estas coisas, mas quando passamos para o reino espiritual, põe isso de lado, não é? Bem, não pode dizer isso assim. Lembro-me de uma vez que tiveram mesmo que chamar um médico. Eu estava pregando numa igreja em Kentucky. Estava sentado e a minha mulher ao meu lado e fomos para a escola dominical antes de ir pregar. Eu disse: bem, tenho tempo, pastor, deixe-me só ir à escola dominical. Então estava ali sentado e o rapaz que estava dirigindo a escola dominical disse a outro: ore por isto e isto. E então um novo convertido disse: ah, eu conheço um homem, precisamos também orar por ele. Ele está perdido. E então o outro rapaz disse: não pode dizer isso. E o recém-convertido: o quê? Quem é você para julgar? Não pode dizer isto. E então todos começaram: quem é você para dizer que ele é perdido? E o novo crente: sim, mas a última vez que o pregador foi visitá-lo, quase o açoitou, escorraçou-o ao pontapé, disse toda espécie de palavrões e disse que quem fosse falar-lhe do evangelho e dessas coisas seria espancado. Sim, mas não pode dizer que está perdido. E eu estava ali. Minha mulher chegou e agarrou-me a perna, que estava agitada a 1000 por hora. E eu comecei a suar e de repente comecei a ver manchas e tudo. Tiveram que chamar. Sério, essa não é uma história evangelística. Tiveram que chamar um médico. Levaram-me porque eu estava ficando doido ali. Eu disse: o que está acontecendo com vocês? Perderam a cabeça? Ele espancou o pastor. Diz que quem lhe fosse falar de Jesus serviria de alimento ao seu pitbull. Isso não me parece bom fruto. E é mais do que simplesmente um mau dia. Ele faz isso há uns 20 anos. Mas não julgue. Sabem do que mais? As pessoas não querem que julgue os outros porque não querem que você as julgue também, porque sabem que se o fizer, ficará evidente que elas não têm fruto. Agora vejam uma coisa, verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. É aqui que vão te pegar. Você está testemunhando a alguém na rua e ele pergunta: bem, sabe, estou tentando fazer o bem, estou tentando dar o meu melhor e vou para o céu. E você? Olhe, eu já ouvi isto e é verdade. É o evangelismo na América. Você dirá: olhe, você não pode produzir bom fruto para se salvar. As boas obras não o salvam, porque é um problema interno. Você tem uma natureza pecaminosa. E com essa natureza pecaminosa não pode fazer boas obras que agradarão a Deus. E isto é verdade? Sim, mas tem que acrescentar a outra parte. Não diz somente que uma má árvore não produz bom fruto. Veja o que diz: uma boa árvore não pode produzir mau fruto. Como nunca ninguém ensina isto, uma boa árvore não pode. É uma impossibilidade espiritual, que uma boa árvore é uma impossibilidade física que uma boa árvore dê mau fruto. E é também uma impossibilidade espiritual que um verdadeiro cristão produza mau fruto. Vocês dizem: agora espere, irmão Paul. Há pouco disse que os cristãos pecam, que podem cair em pecado. Sim, com certeza. Mas há uma diferença, meu amigo, entre um cristão que luta com o pecado, que luta contra o pecado, arrependido e quebrantado com a realidade de Deus operando em sua vida. E Deus renova-o, restaura-o e encaminha-o. E olhando para o curso de sua vida, não apenas um dia ou um mês, mas olhando para o todo da sua vida cristã, embora veja pecado, verá, na generalidade, uma árvore saudável com bom fruto.
A abundância da sua vida é fruto cristão. Se você for ao melhor pomar do mundo com as melhores árvores, encontrará algumas maçãs más, mas pode dizer: esta é uma boa árvore, porque tem literalmente milhares de frutos saudáveis. Da mesma forma, é aqui, está falando de um estilo de vida. Veem? A salvação é uma obra de Deus para demonstrar a sua glória. É por isso que ele não deixará que se desvaneça. Aquele que começou a boa obra a terminará. Filipenses 1, versículo 6. Vamos para o verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Vejam isto. Vamos pegar o verso e compará-lo com isto. Eu sei que o Johnny era um fornicador e drogado e que não ia à igreja há 20 anos, mas tenho a certeza que foi para o céu porque me lembro que quando tinha 9 anos pediu a Jesus para entrar no seu coração. Mas aqui diz que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Vejam o que fizemos. O Johnny devia ter sido avisado. Johnny, não corre o risco de perder recompensas. Você está em risco de perder a sua alma no inferno, Johnny. Verso 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vejam este parênteses. Ele começa este diálogo com pelos seus frutos os conhecereis e acaba com pelos seus frutos os conhecereis. Acham que Jesus está intencionando nos dizer alguma coisa? Não somente isso, como também vejo a sabedoria do Espírito Santo aqui. Basta ler alguns textos para perceber que este livro é assombroso e como ele julga bem a natureza humana. Vejam o que diz, e digo-vos a mim, parece-me que está prevendo algo, mesmo prevendo o que os homens fariam com a Escritura, que os homens de alguma forma evoluiriam para um cristianismo onde alguém pode dizer sim e por se esforçar no meio evangélico. É confirmado como cristão, mesmo que não tenha fruto, em absoluto. E Jesus começa: olhem, vão conhecê-los pelos seus frutos, e conclui: olhem, vão conhecê-los pelos seus frutos. Então, ouçam-me, pelos seus frutos os conhecereis. Ele está nos avisando e nós não ouvimos. Porque a única coisa que podemos ler em Mateus 7 é: não julgueis para que não sejais julgados? Não é espantoso que o Espírito Santo tenha posto este texto, não julgueis para que não sejais julgados, no mesmo capítulo onde nos diz, pelos frutos os conhecereis? Ó amigos, isto é tão grave. Permitam-me somente dar um exemplo do meu pequenino de 7 anos, Ian. Quando ele tinha uns 5 anos e meio, vi-o chorando na cama. E eu disse: filho, por que está chorando? Papá, não quero morrer. Bem, disse eu, a morte é sempre uma possibilidade para todos nós, mas você é um jovem saudável. É jovem, não devemos passar muito tempo com medo disso. Mas ninguém sabe o que o futuro reserva e confiamos em Deus. Ele disse: ó, papá, eu quero Deus. Quer? Sim, eu quero Deus. Eu disse: bem, você já ouviu papá pregando o Evangelho muitas vezes. Sabe que deve crer no Senhor Jesus Cristo. Ó, papá, eu creio em Jesus. O que eu faço com ele? Sento-me e digo: Ian, você não crê, você simplesmente não crê. Você não está compreendendo perfeitamente o que acontece, mas deverei dizer: ó, Ian, você crê e é salvo. Vamos dizer à mãe? É o que a maioria das pessoas faria. Mas, vejam, um coração perspicaz reconheceria após falar com o menino? Ele não estava chorando pelo seu pecado, não estava chorando por uma ofensa a Deus. Ele estava chorando pela sua autopreservação. Ele não queria morrer. E então, o que eu fiz? Disse:
Ian, eu reconduzi. Ian, quero que saiba uma coisa. Se realmente crê no Senhor Jesus Cristo como o único que pode perdoar os seus pecados, qualquer homem que verdadeiramente creia e confie nele, reconheça a profundeza, alguma da profundeza do seu pecado, e se desvie dele e creia em Jesus, é salvo. E se você fizer isso, se realmente tem feito assim, se realmente isso aconteceu com você, é salvo. Mas agora, deixem-me dizer uma coisa. A evidência de sua salvação será Deus começando uma obra na sua vida, dirigindo você às Escrituras, apontando o pecado na sua vida, tornando você contrito em coisas como a desobediência aos pais. E nós vamos observar você, filho, e vamos usar as Escrituras e o ajudaremos os próximos meses e anos. Discerniremos se realmente o conhece ou não. O que a maioria dos pais teria feito? Batizavam-no na semana seguinte. Eu não faria. Não deixaria o meu filho ir a 98% das escolas dominicais para crianças, igreja para crianças e escolas bíblicas de férias deste país. Digo-vos agora, e se pudesse também não deixava que os seus fossem. Por quê? Porque já estou farto de ver algumas senhoras bem intencionadas levantarem-se lá e dizerem: quantos de vocês, criancinhas, amam a Jesus e querem ir para o céu? Levantem a mão. Ora, isto não é o Evangelho de Jesus Cristo. Incontáveis milhares ou mesmo milhões de crianças são levadas a falsas decisões todos os anos. Você pode dizer: você não tem amor. Não, eu amo-as. É por isso que eu estou combatendo isto. Estou farto de ver crianças pequeninas sendo enganadas por pessoas bem intencionadas que não leem as suas Bíblias. Por causa do fruto, a prova está na vivência. Estatisticamente, é verdade que a grande maioria, se não quase todos, extraviam-se na sua adolescência e afastam-se das coisas de Deus. Por quê? Porque nunca foram dele. Por quê? Porque nunca ouviram realmente o Evangelho. Por quê? Porque não é realmente ensinado nas nossas igrejas. É por isso. Chegamos ao coração do Evangelho, mas há coisas importantes aqui. Por favor, eu sei. Vejam, eu não sou tolo, pelo menos não completamente. Eu sei como devo falar, sei como devo parecer, mas perguntem a vocês mesmos o que eu ganho ao ensinar isso. Eu sou eloquente, às vezes. Podia usar o meu dom e fazer com que vocês me amassem. Podia dizer a vocês todo tipo de coisas sobre como Deus quer que tenham a melhor vida. Podia ter vocês comendo da minha mão. Se eu o fizesse, não seria um homem de Deus, seria um falso profeta, um lobo em pele de cordeiro. Não vou ganhar nada de vocês ao dizer-lhe isto. Digo isso porque temo a Deus, porque é verdade e porque amo vocês. É isto o que está acontecendo, quer reconheçam ou não. Repito, não é suficiente ter boa teologia no seu estudo. Tem que levar a si mesmo ao chão, e então levantará uma agitação. Deixem-me também dizer que admiro muito pregadores que são bons expositores. Admiro o Dr. MacArthur e outros, são grandes expositores, e eles não fazem o que vou dizer, mas quero dizer-lhes o que tenho visto. Homens que tomam grande glória dos seus discursos, mas são discursos sem Cristo. É um trabalho de texto perfeito, mas primeiro, já não é de Cristo. Segundo, você pode fazer uma exegese linha a linha, ter uma hermenêutica perfeita e limiar todas as arestas na sua pregação, e mesmo assim acabar em nada. A verdade deve ferir, reprovar, repreender. Nem sempre, quando pastoreava, não pregava assim todos os dias, mas às vezes. Para vocês, jovens,
Permitam-me dizer uma coisa. Há homens, provavelmente aqui também. Sei de um que está sentado aqui que aprendeu a ser um cirurgião nas Escrituras. Pega as verdades das Escrituras, tal como há outros homens que o fazem, e consegue cortar um coração ao meio. Pode pegar nestas Escrituras, cortar os corações maus e fazer-lhes cura, mas um bisturi na mão de um tolo matará pessoas. Vai matá-las. Um espírito crítico, uma mentalidade de profeta messiânico, um desejo de ser radical só porque é radical, de pregar às pessoas para lhes mostrar que estão erradas e nem ficar acordado uma noite para orar pela sua salvação. Se é um jovem, provavelmente não deve pregar isto, pelo menos por enquanto, e até os seus joelhos estarem muito feios. Porque quando falo isso, estou falando a alguns que são povo de Deus, e estou falando a alguns que não são povo de Deus, mas que serão. Seria algo terrível ser rude e duro com eles sem razão e fora da vontade de Deus, porque quando ele voltar, não queremos ser achados tratando mal os seus servos. Mateus 24, versículos 48 e 49. Mas estas são verdades que devem ser ditas, e às vezes têm que ser ditas de forma terríveis e desagradáveis. Mas entendam, estamos vivendo num país em que o Evangelho está perdido, mas creio que Deus o está recuperando. Creio que sim. Vamos orar. Pai, venho perante Ti e oro para que uses o que foi dito aqui. Ó Deus, foi com grande temor, Senhor, fale através de pedras e mulas. Bendito seja o Teu nome. No nome de Jesus. Amém.